Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós estamos dando início, à nossa jornada intelectual. E eu vou falar um pouco sobre a introdução da vida intelectual. E para isso eu vou usar 3 obras, 3 livros, é apenas um comentário básico, bem resumido, acerca desse início da jornada intelectual. E eu vou usar 3 livros. E o primeiro dele é o Didascalicon, que é o Sobre a Arte de Ler, do Hugo de São Vito. O segundo é A Vida Intelectual, do Sertilanges. E o terceiro livro é o Como Ler Livro, do Mortimer Adler. E nessa primeira aula, que eu vou estar dividindo essa introdução em 3 aulas, e nessa primeira aula nós vamos pegar o Hugo de São Vito, o Didascalicon, e ele vai dizer que a principal virtude do estudante ou do intelectual é a humildade. A humildade é a principal virtude do intelectual, porque sem humildade não tem como progredir na vida de estudos. E o Hugo de São Vito ele vai dizer que essa humildade é o abaixar a cabeça para a verdade. E essa busca constante pela verdade é, no final, uma busca pelo próprio Deus, porque Ele é a verdade plena. E a humildade, que é a principal característica do intelectual, é esse curvar a cabeça, é você se curvar diante daquele que é a verdade. É você entender que nós não somos senhores da verdade, mas nós somos servos da verdade. E esse curvar-se é o que nós chamamos no campo da teologia da douta ignorância. Ou seja, a ignorância daquele que estudou, daquele que buscou, daquele que foi atrás e no final teve que abaixar sua cabeça e reconhecer que por mais que nós venhamos nos esforçar, por mais que nós passamos a vida inteira estudando, atrás do conhecer, buscando a sabedoria, ainda assim nunca será o suficiente. Ainda assim nós temos que curvar nossa cabeça e saber que ainda há muito o que aprender. Essa é a humildade do intelectual. E Hugo de São Vito ele vai dizer que sem essa característica, sem essa virtude da humildade, não tem como você ingressar na vida de estudos. Porque a humildade é o que te faz prosseguir. É o que te faz compreender que você não alcançou o limite. E você nunca vai alcançar, porque essa busca pela verdade, essa busca por Deus, ela é uma busca que leva a vida inteira. Ela não tem um momento final aqui nessa terra. Então, nós vemos um problema nos nossos dias de hoje, e o problema é que na sociedade moderna, essa virtude da humildade ela está em desuso. Então, nós temos muitas pessoas que são arrogantes no saber, que acham que sabe de tudo, quando na verdade não tem noção do que está falando. A nossa sociedade moderna, ela acha que a verdade nasceu com ela e vai morrer com ela. Esse presente século ignora completamente o saber dos antigos e querem construir o seu próprio saber a partir de si mesmo, a partir dos seus próprios caminhos e experiências. E é aí que surge o grande problema, porque quando a nossa sociedade moderna rejeita todos os saberes antigos, ela perde o verdadeiro saber, porque o saber é uma construção. A sabedoria não nasce comigo, ela não vai morrer comigo. Existem milênios de sabedoria. Falando especificamente do cristianismo, existe 2000 anos, mais de 2000 anos de sabedoria que nós precisamos aprender para que nós possamos crescer, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento. E como diz Hugo de São Vito, na vida de estudo você precisa voltar lá atrás para que você possa entender o presente momento que você está vivendo. E o nosso maior problema é esse, porque por não saberem e acharem que sabem,
ou seja, por não terem a virtude da humildade, as pessoas de hoje, a maioria das pessoas hoje, elas usam a sua própria ignorância como fonte de autoridade para aquilo que elas estão falando. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você fala algum tema, você fala, por exemplo, a política. Aí a pessoa logo quer dar a sua opinião. Você pergunta, olha, o que você sabe de política? Você sabe como funciona a repartição dos 3 poderes? Você sabe para que serve a Câmara dos Deputados? Para que serve o Senado? Qual é a função do presidente da República? Como que eles se harmonizam entre si? Não sei. Quantos livros de política você leu? Nenhum. Vamos falar de outro assunto, por exemplo, reforma protestante. A pessoa quer dar opinião, você pergunta, você sabe quem foi Martinho Lutero? Você sabe quem foi João Calvino? Você sabe quem foram os pré-reformadores e os reformadores em si? Sabe quem foi João Hus? Né? Então, aí você pergunta quantos livros você leu sobre o assunto, a pessoa nenhum, mas essa pessoa que não sabe nada do assunto, ela quer opinar sobre temas que não sabem, e usam como fonte de autoridade a sua própria ignorância. Esse é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje. E nessa primeira aula, nós vamos pegar aqui o conselho de Hugo de São Vito no Didascalicon, que diz que a maior virtude do intelectual é a humildade. A humildade é o baixar a cabeça para a verdade. Você não é dono da verdade, você é servo dela. E aonde você encontra com a verdade, você tem que se curvar e você tem que reconhecer. Você não pode usar da sua ignorância como fonte de autoridade, mas a busca do homem é a busca pela verdade, que no final é a busca por Deus, pelo próprio Deus. Né? Então, essa é a primeira aula. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.